E eu queria que vocês pegassem seus celulares e ligassem a lanterna. Assim. Beleza. Quem não tem celular, fica de pé, por favor. Quem não está com celular, fica de pé. Pode levantar todo mundo. Isso. Tá bom. Eu vou fazer uma dinâmica e prestem atenção no que eu vou falar. Agora a gente vai brincar. Levanta a lanterna do celular. Agora é hora da interação. Abaixa a lanterna, só você que luta contra a depressão. Abaixa a lanterna, só você que luta contra a depressão. Te assustei? Perdão. Essa não foi a minha intenção. Mas a gente tem que falar daquilo que está no seu coração. As urgências da vida, a correria do dia a dia, tiraram o seu sossego. Desliga a lanterna, você que tem síndrome do pânico e é refém do medo. Coração pesado, sem esperança. Abaixa a lanterna, você que quer largar seus cargos ou a liderança. Tanta pancada na sua vida destruiu sua autoestima. Os seus cargos são algo que só você começa e não termina. Abandono atrás de abandono, rejeição atrás de rejeição. Fizeram você se sujeitar a um relacionamento abusivo, como se ele ou ela fosse sua tábua de salvação. As ideias só vêm para te atormentar. Desliga a lanterna, você que não consegue parar de se cortar. É tanta dor, tanto desespero, você parece decidido, não tem fim. A solução é o suicídio. Mas é por isso que você veio para cá hoje. Deus quer mudar sua história e seus caminhos. Mas fica tranquilo, que para isso você não está sozinho. A força que você precisa vem de Cristo. Aí do seu lado tem alguém que com você é capaz de vencer coisas incríveis. Se no céu tem anjos, aqui na terra tem amigos e líderes. E é por isso que você veio para cá. A gente vai fazer o que está no nosso alcance. Porque a gente sabe que essa pode ser a sua última chance. Infelizmente, nessa sexta, há vários adolescentes arrumando suas malas para curtir e viajar. Mas eles nem imaginam que para casa nunca mais vão voltar. O vazio é tão grande que eles buscam complementar que somente aqui eles podem encontrar. É um vazio tão grande que você acha que você não tem saída. Por isso, jovens, prestem atenção. Olha aqui para mim. E não se esqueça, nunca mais, o tema desse culto é nenhum passo para trás. Ainda que você tenha sido treinado a sua vida inteira a desistir, Deus te escolheu para estar aqui. Eu repito, ainda que você se sinta fraco, cansado, abandonado, desistiu dos seus sonhos e se retorceu, você está aqui porque Deus te escolheu. Ele te escolheu porque sua vida é importante demais. Ainda que você tenha sido abandonado pelos seus pais. A mensagem que Cristo deixa hoje para você é nenhum passo para trás. Emocionalmente, sexualmente abusado, desacreditado por todos. Talvez você tenha sobrevivido a um aborto. E ainda que você se sinta que não é impossível suportar a dor que tudo te traz, nenhum passo para trás. Nenhum passo para trás, nenhum passo para o lado. Ainda que o único momento da sua vida que você sinta prazer é quando você está drogado. Na pornografia, desesperado, porque sabe que nada disso te traz paz. Nenhum passo para trás. Eu insisto, nessa noite, você foi escolhido para conhecer o que realmente faz sentido e de onde veio. Ainda vem muito mais. Sejam todos bem-vindos a esse culto. Nenhum passo para trás. Beleza. Como a gente percebeu, eu falei muito sobre depressão e ansiedade.
que é um tema muito pesado. Uma pessoa que sofre de ansiedade, você vê na cara dela que ela não está bem, mas ela disfarça porque o sorriso muda tudo. E isso não acontece só agora. Já houve na Bíblia. Elias, em 1 Reis, ele pediu a morte e ele estava lá, Jesus estava lá com ele. Imagina agora que a gente, às vezes, não sabe escutar a voz do Espírito Santo. E eu falo isso porque, há um tempo atrás, se eu tivesse escutado isso, talvez podia ter sido mais rápido. A gente vive em uma sociedade complicada, onde geralmente a gente fala que é geração mimimi. Mas o seu problema é mimimi para você? Se você não sente, tudo bem. Mas não é drama. Eu acreditava que era drama, até eu sentir na pele o que era depressão. E por que às vezes a igreja não fala sobre esse tema? Por que ela se recusa? Porque muitas pessoas acreditam que depressão é algo que é pecado, que porque você não ora o suficiente, ou porque você não louvou o suficiente. Mas é muito pelo menos pelo contrário. Se você está lá, você sentiu. E só você vai poder falar para você mesmo, eu senti. Existem pessoas que não querem acreditar que tem, mas quando vê a vida dela desmoronando, e ela vai buscar a justa pessoa que falou para ela que estava tudo errado. E eu olhei para trás, muitas vezes, quando Jesus falava assim para mim, por que você não evangeliza aquela pessoa? Mas eu falei, Jesus, eu não consigo amar aquela pessoa. Como é que eu vou lá e falar de Jesus para ela? Depressão traz rejeição, traz ansiedade. A rejeição vem a comparação. E tudo isso chama um abismo. E um abismo chama outro abismo. Se seu abismo está muito grande, Jesus que vai tirar desse abismo. Mas não é só oração. Você tem que orar sim, eu não estou falando que você não tem que orar. Mas tem certos casos que precisam de ajuda. Tem certos casos que você precisa virar para o seu amigo, aquele amigo que você confia. Ai, Duda, não tem amigos. Vai na sua igreja, fala com seus pastores. Porque sozinho você não consegue. Nós somos escravos do medo todo dia. Se nós assistimos um filme de terror, beber água na cozinha é como um desafio eterno. Porque a gente não confia no que pode estar lá. E a depressão ela tem muitos sintomas. E em cada pessoa vai ser um diferente. Por exemplo, a falta de energia. Se você tem um amigo que ele não tem vontade de fazer nada, ele não quer sair de casa, às vezes é por opção mesmo, mas ele não sai por nada. Ele não quer fazer nada. Na escola ele falta 5 dias da semana e na outra ele vai 3 e está tudo certo. E a depressão, ela faz a pessoa chorar fácil. Acho que todo mundo aqui tem um amigo que você não pode gritar com ele que ele chora. Ou você é o amigo. E depressão e ansiedade, elas traz crises. E quando você tem encargos com isso, você explode. Porque você não consegue sozinho. Tem pessoas aqui que estão conversando nesse momento, mas Jesus quer muito falar com elas. E eu não importo se você está conversando. Quem está perdendo é você, mas eu não vou conseguir sair daqui sem falar que realmente Jesus quer que eu fale. Eu não estou confortável. Não é algo que eu gosto de fazer. Nossa, eu amo pregar. Eu realmente amo falar a palavra de Jesus, mas é algo que se eu pudesse evitar a minha vida inteira, eu evitava. Mas é meu propósito. E Jesus quer isso, Ele quer que você saia da sua zona de conforto agora. Fale assim, Jesus, às vezes eu estou passando por isso, mas eu não tenho coragem de falar para o Senhor, porque pecados traz vergonha. Você tem vergonha. É muito horrível você que tem o pecado da pornografia, você chegar para o seu irmão do seu lado e falar assim, eu sofro desse pecado.
Todo mundo sabe aqui o que é pornografia, masturbação. E é horrível você chegar e falar isso. Como você vai chegar para o pastor dessa igreja, pastor, eu estou fazendo isso, e seu pastor vai olhar assim para você, aí ele vai saber que você viu. Eu pensava assim. Falou assim, se eu chegar no meu pastor e falar que eu já sofri com o pecado da pornografia, ele vai fazer o que comigo? Se eu sou uma evangelista. Eu pensava assim, eu colocava o mundo nas minhas costas, porque eu tinha medo que as pessoas virassem para mim e falassem que eu era um lixo. E por isso que eu me afundei. Não se afunde. Palavras hoje são como muros, e muros se dividem. Não se divida, não entre na bolha. Se você se fecha, como que a gente vai te ajudar? Jesus sabe o que você está passando, mas talvez seu amigo não, porque você não conta. E quando Elias pediu a morte, quando eu li esse versículo, eu falei, então não fui só eu. Até Jesus teve seus momentos de angústia. Então, quem somos nós? Se Jesus sofreu, quando ele estava na cruz, ele olhou assim para Deus e falou assim, o que aconteceu? E Davi, todo mundo, faço parte do departamento infantil. Quando a gente vai contar a história de Davi para as crianças, a gente sempre conta Davi que tacou uma pedra na cabeça do gigante. Mas a gente, quando vai ler os salmos de lamentações de Davi, a gente vê os momentos de angústia dele. E eu tive meus momentos de angústia, você teve. E você pode virar para você e falar assim, eu sofri. Se você não sofreu, infelizmente não vou poder fazer nada. Tá, Duda, eu não sofro de depressão, não sofro de ansiedade, e eu tô bem. Ótimo. Mas você tem falado isso para as pessoas? Falar de depressão e ansiedade para mim é que nem tacar uma pedra na minha cara, porque eu odeio falar, porque eu passei. Inclusive está aqui falando, Jesus está falando para mim, viu que não era aquilo tudo. Sabe, você podia ter falado. E eu me culpei. A gente quer muito que Jesus nos perdoe, mas a gente não se perdoa primeiro. A gente quer muito que alguém nos ame, mas a gente não se ama primeiro. E a gente não ama Jesus o suficiente. Você quer entrar num relacionamento se você não ama nem a você. E se você não ama, como que vai fazer? Se você vai lavar uma louça para sua mãe, e você não fazer com amor, você vai ficar toda brava lá, xingando a sua mãe, porque você teve que lavar as vasilhas. E não foi por amor. Sua mãe vai vir te parabenizar porque você lavou as vasilhas. E você vai lá, que pena, né? E uma coisa que Jesus falou comigo essa semana, eu perguntei muito para Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu chorava, eu falava, Jesus, eu já fiz de tudo por almas. E Jesus falava para mim, você devia estar perguntando o que você mais quer que eu faça? Eu morri por você. Será que quando você aceitou Jesus, você não entendeu que você morreu por mim? Se for para sofrer, gente, a gente vai sofrer porque a gente morreu por Jesus. No dia que você aceitou Jesus, você morreu para você. Você não... Agora, se for para doer, ótimo, Jesus está comigo. E a gente pensar assim é muito difícil. Eu orava e falava, Jesus, me manda para um campo missionário, me manda para a África. Mas aí Jesus falou para mim, você não consegue amar as almas que te culpam, porque evangelismo é algo muito forte. Você está lidando com pessoas que têm problemas em casa. E eu carreguei esse peso das pessoas, em vez de só ajudar e deixá-las seguirem. Eu carreguei o peso, eu queria que elas fossem salvas de um dia para o outro. E eu não conseguia amar elas quando elas, às vezes, se perdiam. Eu falava assim, Jesus, eu fiz de tudo. E eu lavei minhas mãos muitas vezes para almas que eu devia ter seguido. E Jesus falou, como é que eu vou te mandar para um campo missionário se você não ama? Isso me doeu muito, porque eu sou uma pessoa muito carinhosa. Mas para mim, a partir do momento que o eu te amo, é muito difícil. E
eu falei, não, Jesus, mas é porque a pessoa fez isso. Jesus foi crucificado. E pessoas em volta deles eram pessoas que ele tinha falado da palavra dele. E ele estava lá, numa cruz. E quantas das vezes a gente quer olhar para trás, a gente quer dar um passo para trás, sendo que Jesus quer que a gente ande para frente. Sabe, quantas vezes a gente olha para o problema e não para Jesus? Eu falei de aceitar Jesus. Talvez tem pessoas aqui que nem aceitaram ainda. Então, como é que eu posso falar? Mas essas pessoas, Jesus não te culpa disso. Porque às vezes você não sentiu no momento. Mas se você não está bem com Jesus, automaticamente sua vida não vai estar bem. O dia que eu não leio a Bíblia, o dia que eu não falo eu te amo, Jesus, nada dá certo. O meu dia é uma bosta. E eu chego irritada, eu saio irritada. Mas eu sou a luz. Querendo ou não, a partir do momento que você sabe quem é Jesus, você é a luz. E quem você está sendo? Quantas vezes você lê a Bíblia? Sabe, Jesus falou comigo tanto escrevendo isso aqui, que eu falei, nossa, até um momento atrás eu não sabia nada. Porque quando eu parei para ler, sabe, eu acho que a única coisa certa quando a gente olha para trás é para olhar quanta coisa Jesus já fez por mim. Se eu tivesse cometido o ato do suicídio há um tempo atrás, eu não estaria aqui hoje. E ver como isso é pesado. Todo mundo aqui tem um parente que já morreu. Morte é uma palavra forte. Até rimou. E o tanto que demora para passar quando alguém morre, você olhar assim e falar, nossa, aquela pessoa morreu. Você não vai rir, com certeza. Você vai chorar. E se eu tivesse cometido o ato, eu teria matado a minha mãe, eu teria matado minha família, que às vezes poderiam se culpar pela minha morte. E é muito triste. Eu tenho amigas que os pais abandonaram, largaram ela na porta de estranhos. Mas... E hoje em dia elas totalmente se revoltaram. Se você aqui é pai, se você aqui pelo menos tem um sobrinho, alguma coisa assim, se você não dá atenção para ele, ele vai conseguir de outra forma. E se essa pessoa não for totalmente estimulada, ela vai conseguir de uma forma errada. Sabe, quando a gente sai e vê aquelas meninas com vestido mostrando o útero delas, a gente fica pensando, eu fico pensando, tem gente que fala, nossa, que horror. Tem gente que até que usa, e se você gosta, né? Mas tem umas que eu conheço que usam para ter essa atenção que elas não tiveram do pai. Eu tenho um pai presente. E eu dou graças a Deus por isso, porque se numa rodinha falarem assim, meu pai é esse, eu posso falar que meu pai é bom. Mas existem certas coisas que eu e meu pai brigam muito. E é normal. E quantas vezes você já virou para os seus pais e falaram assim, eu não gosto de vocês? Ou, às vezes, se revoltaram porque eles não fizeram uma coisa que você não queria. E uma coisa, depressão não é pecado. É um transtorno psicológico da mente. Você aceitou Jesus, seus hormônios e sua mente não. Se você beija uma pessoa hoje, seu corpo vai pedir outro dia. E se você beija outra, seu corpo fala, não, cansei disso, eu quero outra coisa. Você vai se entregar a essas coisas, você vai se perder. Eu tenho umas conhecidas que estão grávidas aos 14 anos. Já pensou, ela vai carregar isso pela vida inteira dela. Por isso que as pessoas pensam tanto em aborto, porque não querem carregar o peso do problema. E cada um carrega a sua cruz. Jesus, ele morreu na cruz, e cada um aqui tem sua cruz. Mas tem pessoas aqui que o fardo está muito grande. Muito grande. Porque não consegue
ser o que Jesus fez para eles serem. Sabe, a maioria dos pregadores chegam aqui e falam assim: se Jesus voltasse hoje, você iria? Mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Se você morresse hoje, você estaria feliz? Você fez o que você tinha para fazer? É quase a mesma coisa, só que em outro sentido. E se você respondeu que não, ou se você abaixou sua lanterna, eu queria falar para vocês que eu fui refém do medo. E muito refém que eu não cumpri meu propósito por muitos anos. Eu aceitei Jesus há 2 anos atrás, eu tenho 2 anos de convertido. Parece pouco, mas cada segundo com Jesus vale. Tem pessoas aqui que foram para a festa em vez de vir aqui. Mas vale um dia na casa de Jesus do que 1000 anos em outro lugar. Eu aprendi que Jesus não é algo que a gente entende. Eu não entendo por que ele morreu por mim. Um ser tão insignificante. Uma coisa que ele podia ter jogado no inferno. Mas ele morreu por mim. Então eu compreendo Jesus, eu não entendo ele. E são 2 palavras diferentes, porque às vezes o professor pergunta: você entendeu? Aí eu fico assim: eu não entendi não, mas eu compreendi o que é para fazer. Ou não. E chega na hora da prova, aí você ficou só no compreender e você não agiu. Jesus quer que você pare de ficar na teoria e vá para a prática. Jesus quer que sua depressão seja curada, porque tem cura sim. Jesus não quer que você vá para sua casa hoje e volte para a mesma droga que estava. Jesus não quer que você volte para as drogas. Jesus não quer que você vá para a bebida, porque é algo sem saída. O cigarro é uma coisa muito influenciável. Seja cigarro, pode, sei lá. É muito influenciável. Porque eu conheço pessoas, que eu não sei se está aqui, que começaram a fumar porque simplesmente achavam legal a fumaça sair da boca. E hoje em dia, elas são viciadas. E não conseguem sair disso. Pornografia é algo viciante, porque seu corpo vai pedir mais. E quando você estiver já na prática da pornografia, hoje em dia abusadores que pegam crianças e abusam, vocês acham que eles começaram já nisso? Eles começaram dando beijinho no outro, um outro, outro. Logo eles foram para os vídeos e foram para a prática. E por isso que o mal está aí. Pessoas que se suicidam, não é que, por exemplo, eu quero me suicidar, não é porque tem um demônio dentro de mim. Não é isso. Mas eu acredito em muitos casos que pessoas, por exemplo, do nada se jogou pela janela. Vocês acham que o diabo não cochicha no nosso ouvido? Ele cochichava no meu. Falava assim: Duda, você está sozinha. Para que você vai continuar? Sabe? Você não consegue subir num púlpito. Como que você quer continuar no seu propósito? Você não consegue falar com as pessoas. Como você vai continuar no seu propósito? Chamado. Muito difícil. Departamento infantil, às vezes a gente vê como uma salinha para crianças. Para elas simplesmente fazerem tarefinhas e não atrapalharem os pais. Mas Jesus fala para mim: aquela lá é o futuro da igreja. E se você não cumprir aquilo, eu vou cobrar de você. Porque Jesus, eu pedi a liderança. Jesus, eu quero ter uma liderança. Porque eu acho que eu sou muito capaz. Um dia, Jesus me deu um dia na salinha das crianças sozinha. Para ver se eu conseguia lidar com crianças de 0 a 10 anos. E eu não consegui. Eu entrei em desespero a partir do primeiro irmão que chegou na salinha reclamando que tinha muito barulho. E eu entrei em desespero. Falei: o que eu faço, Jesus? O que eu faço? Aí eu culpei quem? É Jesus. Nós pedimos sabedoria, riquezas, amigos, até mesmo um namorado, uma namorada. Mas a partir do momento que Jesus
te dá aquilo, se você pede sabedoria, Jesus vai te dar problemas para você resolver. E você, não tendo capacidade para eles, você vai se culpar a vida inteira. A depressão, ela leva a culpa. Você se culpa o tempo inteiro. Ainda mais quem está dentro da igreja, que ouve o dia inteiro das irmãs do coque. É pecado, é pecado, é pecado. Eu falava, pronto, Jesus, eu estou pecando algo que eu não podia estar pecando, aí eu me culpava. Existe rejeição na Bíblia. Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas enviaram Lia. E quando ele acordou, que ele viu que não estava com Raquel, ele falou assim, não, eu quero a Raquel. E quando eu li isso, eu falei, Jesus, se eu fosse a Lia, eu ia chorar muito, porque ele não me quis. Eu não sei se tem gente aqui que tem um relacionamento, mas vocês primeiro têm que ter uma aliança com Jesus, porque senão nada vai dar certo no seu relacionamento. Nada vai dar certo. Eu conheço pessoas que namoram desde os 12 anos, e quando elas não tiveram aliança com Jesus, elas caíram no mesmo pecado durante 3 anos. 3 anos acorrentados no mesmo pecado. 3 anos sendo refém do medo. Você é refém do medo? Você consegue se perguntar isso? Ou a culpa é muito grande? Tem pessoas que têm o lar tão arruinado, mas só pensam em se cortar. Corte é uma coisa que é para enganar. Sabe, a dor está aqui, mas quando você se corta, a dor vai estar aqui. Então você engana. Mas um corte na perna, um corte na barriga, vai se tornar um corte muito fundo no seu pulso. E esse corte não tem volta. A não ser que Jesus te dê outra chance, mas não tem volta. Se eu tivesse terminado de cortar o meu pulso naquele dia, eu não estaria aqui. Porque eu me sentia rejeitada, eu me sentia culpada, eu me sentia menor entre meus amigos. Eu me sentia amiga feia, eu me sentia amiga ridícula, amiga que ninguém gosta. Eu me sentia assim. Mas Jesus virava para mim e falou assim, filha, eu te quero. Filha, eu te quero. Às vezes, ela não te quis, mas Jesus te quer. Ele não te quis, mas Jesus te quer. Ela terminou com você esses dias, mas Jesus te quer. E Ele te chama. Tem gente aqui que vem no culto toda sexta-feira, mas parece que em outros lugares é a mesma coisa. A mesma coisa. E eu me perguntava em casa, eu falava, Jesus, será que vai continuar assim para sempre? Eu evangelizo pessoas desde os meus 8 anos de idade. Eu ia no parquinho, eu falava assim, sabia que Jesus te ama? E depois de muito tempo que foram me contar que aquilo era evangelismo. E foi daí que eu percebi que eu era totalmente apaixonada por Jesus. E existem pessoas que Jesus não afasta de você porque elas te afastam dele. Jesus, ele vê sua dor para não te perder, enquanto ele te vê sofrer para poder mandar print para os amigos dele. Sentiu a diferença? Jesus te quer. Assim como Lia se sentiu rejeitada, a gente se sente rejeitado. Às vezes, você que tem um irmão ou irmã, você fica, nossa, meu irmão é muito melhor que eu. Meus pais gostam muito mais dele. Eu já me senti assim. Porque minhas irmãs, às vezes, foram sempre o exemplo de casa. E eu não conseguia enxergar isso como um lado bom. Eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que ser igual elas. Mas Jesus te ama do jeito que você é. Jesus quer que você vá aqui na frente e fala, Jesus, eu não quero mais. Existem pessoas que vêm aqui, senta aqui, assiste a palavra, mas quando sai lá fora, o diabo cochicha no ouvido deles, fala, adiantou alguma coisa ou você vai voltar à mesma bosta? Eu li um livro chamado Cartas do Diabo para Seu Aprendiz. Eu li ele na escola. Umas 3 pessoas chegaram a mim e perguntaram se eu era satanista, por causa do nome. E essas 3 pessoas, em vez de falar assim, não, misericórdia, eu
simplesmente falei, não, é um livro cristão. E eu cheguei e Jesus utilizou isso como uma forma de evangelização. Esse caderno. Se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, gente, tá calor, não tá? Imagina lá no inferno. É uma forma de evangelizar. Não, mas dependendo da pessoa, você não fala isso. Por exemplo, você pega o celular e fala assim, esse aqui, Jesus pode falar isso aqui por tal você. Tem aquele aplicativo lá, o Glorify. E Jesus me usa com isso. Mas Jesus vai te usar com outra coisa. Mas a gente não pode confundir isso como algo do diabo. Porque o diabo usa pessoas para ficar falando dentro da igreja. O diabo usa fones de ouvido para colocar músicas seculares que você vai usar no meio do culto. E eu conheço pessoas que no meio do culto, aí olha para um amigo e fala assim, que menina bonita ali. Aí sai lá fora, a maior peleja para ficar com a menina. Sendo que aqui está tendo um culto. Uma adoração. Ansiedade traz insônia. Se você tem um amigo que dorme até 3 horas da manhã, ou se simplesmente fica acordado por nada, não é por nada. Até um tempo atrás eu só conseguia dormir depois das 4 da manhã e eu acordo 5. E eu acordava cansada, estressada. E aí o que acontecia? Eu estava cansada, não fazia meu devocional. O diabo usou o meu celular a madrugada inteira para eu não louvar ele de manhã. E esse era o modo. Mas ele usa outras coisas. Tem pessoas que ele usa pessoas. Às vezes seus pais não tiveram carinho suficiente. Então você precisa de alguém do seu lado para se sentir maior. Você precisa. Você sempre está precisando beijar alguém ou mostrar para os seus amigos que você tem alguma menina no seu direct do Insta. É sempre assim. E assim acontece com as meninas também. Eu conheço meninas que têm um contato no WhatsApp, amor 1, 2, 3, 4. E essas meninas são totalmente carentes por atenção de que às vezes não tiveram de alguma coisa. Isso é preocupante. A partir do momento que elas têm medo da rejeição, elas vão se sujeitar a cada vez mais. O seu ego é algo que você tem que tomar cuidado. Porque ao mesmo tempo que você está usando os amor 1, 2, 3, eles estão achando que você conversa só com ele. E aí? Quando eles sejam rejeitados, você acha que eles vão correr para que lado? Você acha que eles vão vir aqui e orar ou eles vão chorar no quarto? Eu, por exemplo, quando eu senti na pele o que era rejeição, eu fiquei a madrugada inteira escutando música triste e comendo um sorvete. Mas aí eu podia ter ido para o meu quarto orar. Era. Tem. Mas com um toque mais lento. E eu podia ter ido para o meu quarto orar e eu não fui. Sabe, se você é dependente de alguém, tá errado. Você tem que ser dependente de Jesus. E se na hora de que você abaixou a lanterna, eu queria que você ficasse de pé e visse aqui na frente que eu, às vezes, não tenho uma condição espiritual muito para orar por vocês. Mas tem líderes aqui que têm oração para vocês. Se você abaixa a lanterna com a depressão, com os cortes, com o refém do medo, fique de pé. Jesus tem algo para você. Jesus tem algo para sua família. Jesus tem algo para sua cura de depressão e ansiedade. Esse poema que eu li não foi algo em vão. Jesus tem algo para você. Eu não li poemas para simplesmente se acharem bonitos porque combinou palavras. Eu li poemas para vocês saberem que Jesus é algo muito grande. E eu sou mudada por isso. Eu me afastei de pessoas e hoje eu vi o tanto que essas pessoas ficaram ruins. E eu fazer de tudo para essas pessoas voltarem. Mas se Jesus não quer que eu fique com aquelas pessoas, eu não vou ficar. Se Jesus habita entre órfãos e doentes, é lá que eu vou estar. E
E vai ser assim. Se hoje você quer mudar, hoje você quer chegar em casa e você vai apagar o contato amor 1, 2 e 3, tudo certo. Se fazer bem para você, se Jesus quer isso para você, amém. Hã? Apagar os contatos. E que você hoje chegue na sua casa e fale para sua mãe: mãe, hoje eu quero estar bem. E quando você ficar bem com Jesus, tudo vai se resolver pouco a pouco, porque o tempo de Deus é perfeito. Eu sei que é difícil falar isso agora porque está tudo dando errado, mas o tempo de Deus é perfeito. E a partir de quando você entende Ele, tudo vai mudar. Tem pessoas aqui que eram para estar de pé, mas não tem, porque tem culpa do seu pecado. E Jesus entende vocês. Basta você chegar no seu quarto, fechar a porta e falar assim: Jesus, eu não quero mais. Se você é essa pessoa que eu falei agora, qualquer coisa você fala comigo, fala com o Stuart, Miriam, porque eu sei que a culpa é algo muito difícil. Mas eu vou orar por vocês agora. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. Senhor Jesus, eu quero orar por cada vida aqui. Pai, eu não quero orar não só pelos que ficaram de pé, mas eu quero orar por cada um que está sentado no seu banco. Quero orar por aqueles que não levantaram, que hoje eles possam chegar na sua casa e ficarem bem. Não vai ser do dia para a noite, Jesus, não vai ser. Mas que em sua caminhada não deixe-os perder. Que hoje o Senhor possa tirar esse fardo que é tão pesado das costas dele. Que hoje, se eles tivessem um relacionamento, tudo vai ficar bem. Que hoje eles vão ser umas novas pessoas. Que o Senhor acendeu uma chama em seu coração e não deixe apagar, Jesus. Porque o Senhor tem vida para eles. Existe vida. Não acabou, Jesus. Que hoje possa ter sido uma pregação especial para eles. Que hoje o Senhor possa vir cumprir tudo o que tem escrito para eles. Que eles possam entender que Jesus não prepara vocês. Ele prepara algo que já está preparado. Então, hoje, que você possa olhar para você e falar assim: eu sou muito mais que isso. Muito mais do que uma depressão e uma ansiedade. Muito mais que cortes. Muito mais que uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Jesus, eles são muito mais que isso. E que isso possa entrar no coração deles. Amém.